Quem utiliza transportes públicos quer passear e não entrar. Particularmente, gente com deficiência de mobilidade, como por exemplo os idosos ou pessoas em uma cadeira de rodas, se encontram aqui diante de obstáculos difíceis de serem superados. Daí depende de novo que eu entre e saia do ônibus realmente independente, porque nem sempre se pode contar com uma pessoa que realmente deseja ajudar alguém. Para os motoristas de ônibus também pode ser difícil, por exemplo, ao se dirigirem para as paradas convencionais. Eu preciso ter muita atenção para que eu esteja bem próxima do meio-fio para que os passageiros possam entrar e sair com facilidade. O problema com as antigas estações é que, por terem o canto anguloso, o risco de estragar os pneus é muito alto. Para todos estes problemas, há uma solução: o meio-fio Kassel Sonderboard, o melhor bloco da Profilbeton de Borken em Kassel. Não importa se, para ônibus ou trens, o sistema de meio-fio da Profilbeton GmbH preenche todos os requisitos que são colocados em um transporte moderno para estações sem barreiras. O professor Dr. Hartmut Topp é o chefe do Departamento de Transporte da Universidade de Kaiserslautern. Além disso, ele trabalha em seu escritório com planejamento para cidades, municípios e companhias de transporte. Ele também tratou do meio-fio Kassler. A simplicidade surpreendente reside em que o bloco se estabiliza sozinho, o ônibus anda sobre a pedra e assim torna-se firme e é intransponível. O bloco conduz o ônibus de forma a superar a fenda que diminui para os cadeirantes. O que caracteriza o meio-fio Kassler é o arranque direto e seguro do ônibus, a entrada de fácil acesso para os passageiros, menor tempo de permanência no ponto de ônibus e menor desgaste dos pneus. O programa do bloco da Profil consiste de vários tipos de pedras que permitem um projeto peculiar das respectivas estações e também em diferentes alturas de recuo. Os blocos são projetados para que o ônibus dirija-se à estação com segurança por um efeito indutor próprio, sem voar alto ou subir. A superfície lisa adaptada para manter contato com o pneu protege os pneus e reduz os custos de reposição dos mesmos. Para melhor esclarecer, Volker Schneider, chefe do Departamento de Veículos e Ônibus da empresa de transportes públicos de Kassel. Temos na área das paredes laterais uma redução de 40% dos danos, e isto é importante se for levado em conta que um pneu custa 210 € aproximadamente. Além disso, o bloco é seguramente transposto, porque antes que a força do ladeamento atue, o ônibus sobe no bloco e pressiona ele para baixo. A rampa guiada pelo bloco faz com que a distância entre a estação e o piso baixo do ônibus seja reduzida ao mínimo. A altura dos blocos da Profil também é perfeitamente compatível com a altura dos veículos de piso baixo. Desta forma, é também assegurado a transição sem barreiras da estação para o transporte em um plano quase horizontal. Evidentemente, isto é válido da mesma forma para ônibus elétricos com piso baixo. Michael Weisenhutter, deficiente e encarregado da empresa de transporte de Kassel, há anos sabe valorizar o meio-fio especial Kassler. As pessoas com deficiência estão muito satisfeitas. Se tivemos que reconstruir as estações de ônibus e equipá-las com o meio-fio Kassler Sonderboard, foi porque ele é simplesmente muito mais acessível. A diferença vertical e horizontal do nível da entrada foi significativamente reduzida para poder facilitar bastante a entrada. Simultaneamente, temos também uma superfície tátil que com a ponta da guia pode ser detectada pelas pessoas cegas com cantos perigosos, de forma que seja apenas um elemento consistente de uma parada de ônibus. Não só o meio-fio especial Kassler Sonderboard recebeu por tudo isso o prêmio da Certical Jean Sem Barreiras. Wolfgang Hasch, diretor da Profilbeton GmbH, desenvolveu o sistema de meio-fio patenteado em toda a Europa. Valorizamos muito a alta qualidade, por isso nosso concreto é regularmente inspecionado. Uma tecnologia de produção modernizada permite uma produção eficiente e garante um produto de qualidade alta e constante. A conversão de veículos para os veículos de piso baixo já está bem avançada, mas este é apenas o primeiro passo necessário. Isso inclui uma parada de ônibus acessível. A condição prévia para isso foi trabalharmos com o nosso produto. Os blocos são muito facilmente assentados com a ajuda de uma braçadeira de instalação.
As criações mais recentes da Borken, a pedra de granito, um elemento de design decorativo e qualidade especialmente para os planejadores das cidades, e a mais recente, uma das empresas, o Ampfler, desenvolveu uma faixa de rodagem com carregamento de bobina, de carga indutiva de baterias para os ônibus de propulsão elétrica. Produtos inovadores da Profilbeton GmbH. Os detalhes técnicos de todos os produtos, tais como massa, altura, etc., encontram-se em nosso website www.profilbeton.de. Teremos prazer em lhe enviar as respectivas fichas de dados. O meio-fio Kassler é agora utilizado em muitos países europeus. Eis aqui algumas declarações de referência. Então, onde está exatamente o obstáculo para os deficientes? A maioria é um pouco ambiente e não apenas uma situação individual. Podem eles, por exemplo, utilizar os transportes públicos como todos os outros? O meio-fio Kassler Sonderboard é um elo importante. Lembre-se, ele não se destina apenas para pessoas deficientes. Beneficia a todos o fácil acesso ao ônibus. Eu tinha ouvido falar do bloco, então eu pedi as informações e fiquei maravilhado com o meio-fio Kassler Sonderboard. Eu o introduzi então em Estrasburgo, e agora ele é encontrado em todas as estações daquela cidade. Nesse meio tempo, ele foi aplicado em muitas outras cidades da França, como em Grenoble, em Brest e, como é claro, em Paris. As experiências foram boas e a gente vê que o meio-fio Kassler Sonderboard é amplamente utilizado. As respostas vêm especialmente de pessoas com deficiência que lidam muito bem com essa ajuda inicial. O que é muito importante, Barreira Livre ajuda a todos, não apenas as pessoas com deficiência, mas também as crianças e os idosos. Finalmente, devemos pensar sobre isso, que um dia todos nós iremos envelhecer e sempre mais pessoas idosas podem usar também o transporte público. As ideias dos arquitetos em nossos planos a serem estabelecidas para os empreiteiros de construção. Se eu for planejar parada de ônibus, pedirei auxílio aos especialistas do Profilbeton. Ficaremos felizes em ajudá-lo a planejar o seu conceito de novas estações de ônibus. O forte em nossa equipe é especialmente na solução de tarefas complexas. Se você precisar de orientação personalizada ou obter mais informações, contate-nos por telefone, carta ou e-mail. Todos os números de telefone e endereços podem ser encontrados na nossa homepage www.profilbeton.de. E estamos aqui para ajudar.